Olá meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Teologia Adventista. Meu nome é o Anderson Ornelas, eu sou pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia e este é o seu canal de estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. E neste trimestre nós estamos estudando o Evangelho de João, temas do Evangelho de João. Nesta semana, de forma específica, vamos estudar o estudo 9, a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. Nós queremos agradecer você pelas palavras de incentivo, pelas palavras de carinho, por estar de maneira toda especial colaborando com o nosso projeto de estudo da Bíblia. E é sempre bom ter a sua companhia, é sempre bom poder contar com a sua participação e lhe agradeço desde já pelos comentários carinhosos, a disposição em compartilhar os vídeos, por estar sempre incentivando a avançar. Nós estamos felizes com o seu progresso e estamos também felizes por poder colaborar contigo através do estudo da Palavra de Deus. Então, essa semana nós iremos estudar um pouco sobre a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. Ele traz ânimo, alegria. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é aprender. Ler uma coisa nova, me deparar com uma frase impactante e eu escrevo em algum local. E deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. A minha conversão foi quando eu tinha 15 anos de idade. E o meu mentor, aquela pessoa que me mentoreou, ele disse para mim certa vez assim: olha, Anderson, o que você será daqui a 5 anos vai depender da quantidade de livros que você lê de agora até lá. E uma outra pessoa disse para mim: Anderson, uma das coisas que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Se você tem um carro, uma casa, bens econômicos, bens materiais, as pessoas podem tirar isso de você por alguma questão no governo, você pode perder dinheiro, por um acidente você pode perder aquele bem material, aquele carro, aquela casa, mas o conhecimento ninguém nunca pode tirar de você. E isso é muito magnífico, isso é muito fantástico. Então eu e você precisamos continuar aprendendo muito sobre Deus, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos amar a Deus de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Isso significa para você e para mim, para nós, que quanto mais nós estudamos sobre Deus e entendemos sobre Ele, mais o iremos amar com todo o coração e com todo o entusiasmo. E isso me empolga, isso me deixa assim muito animado, porque eu me lembro do que está lá no livro Educação, na página 370. Ali diz que lá no céu, ali, toda a faculdade se desenvolverá, toda a capacidade aumentará, os maiores empreendimentos lá no céu serão levados avantes na nova terra, ali todas as mais altas aspirações serão realizadas, as maiores ambições serão satisfeitas. E aí diz assim: e todavia haverá novas culminâncias a galgar, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos assuntos a apelarem para as forças do corpo, da alma e espírito. E por mais que avancemos no conhecimento da sabedoria e do poder de Deus, haverá sempre o infinito para além. Que coisa incrível continuar aprendendo, continuar lutando. E ao transcorrer os anos da eternidade, eles trarão mais e mais abundante e gloriosa revelação de Deus e de Cristo. E assim como o conhecimento ele é progressivo, assim também o amor, a reverência e a felicidade irão aumentar. E quanto mais os homens conhecem a respeito de Deus, mais irão lhe admirar o caráter. E isso está ali no Grande Conflito, na página 678. Pense que magnífico será conhecer mais de Deus. Por isso que eu e você precisamos nos empenhar toda semana, fazer disso a vossa vida, porque este é o nosso propósito: estudar, ser mais semelhante a Jesus, conhecer mais dele para que possamos então ser utilizados na obra de Deus. Mas então, sem mais delongas, nós vamos aqui para o estudo número 9. Eu mais uma vez vou usar aqui o meu telefone e vou colocar aqui do lado para que você veja o aplicativo. Pastor Anderson, algumas pessoas me perguntaram: qual é esse aplicativo que você está usando? Esse aplicativo ele é totalmente gratuito, ele se chama Escola Sabatina. Você vai lá no seu Play Store,
ali na loja de aplicativos e você digita Escola Sabatina ou lição da Escola Sabatina e vai aparecer um aplicativo e esse aplicativo ele tem opções para que você consiga ler o texto ali mesmo, espaço para que você coloque sua pergunta, opção para que você possa sublinhar alguma frase que achou interessante, você pode colorir ali a frase, o parágrafo inteiro, como você vê aqui no meu que está na sua tela. Então, lição número 9, a fonte da vida. O texto para memorizar é João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto é um texto muito conhecido entre os cristãos, não é mesmo? Então aqui você tem as leituras da semana, mas antes de comentar as leituras da semana, olhem só para a nossa lição, nós temos aqui uma ilustração muito interessante. Essa ilustração, ela apresenta para nós a palavra de Deus e apresenta um ser humano que está acorrentado à sua condição, uma condição limitada, à sua condição onde ele é perecível, uma condição de morte, uma condição de opróbrio, uma condição onde a pessoa está vinculada apenas a essa terra, mas ele está muito mais do que isso, condicionado a uma morte eterna sem Jesus. Mas quando ele se vincula à palavra de Deus, há uma nova realidade, ele é libertado deste temor, há uma nova perspectiva, agora ele começa a ser elevado para a presença de Deus. Ainda Jesus não voltou, mas quando estudamos a Bíblia, quando nós comemos a palavra de Deus, nos alimentamos desse alimento sólido e verdadeiro, nós então temos uma nova perspectiva e começamos já a viver a vida eterna antes dela chegar. Isso mesmo, algo incrível. Então a palavra de Deus, ela te liberta da morte eterna e te coloca sobre uma condição diferente. Por isso que nós estudaremos essa semana a fonte da vida, que é Jesus, porque Jesus é o elo, Jesus ele é o acesso, ele é o vínculo, a ponte, a conexão que te conecta com o céu, tá bom? Então aqui na nossa lição, no primeiro parágrafo diz: o Evangelho de João, quando questionado sobre quem era, Jesus muitas vezes respondia usando um termo que designa a divindade. O que é divindade? Nós vamos estudar um pouco mais sobre divindade, sobre trindade, na lição número 11. Ali nós vamos explicar de forma mais técnica esses aspectos. Mas aqui, apenas para dar um gostinho, um spoiler, a divindade é um termo usado para designar a essência ou a qualidade daquele que é divino. Ou seja, divindade é a natureza ou os atributos de Deus, as características que tem Deus. Muito bem, os três, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, compartilham da mesma essência e isso é magnífico. E aqui diz assim, eu sou, e isso é o que deixava evidente a sua divindade. Essa era uma referência inconfundível do próprio Senhor que apareceu para Moisés na sarça ardente, dizendo, eu sou o que sou. Agora, quando o texto diz eu sou, um ponto interessante, ele não diz eu era, ele diz eu sou. Ele não diz eu serei, porque aquele que será é porque não é agora. Ou aquele que diz eu era, ou seja, quer dizer que em algum momento ele não foi, tá certo? Ou em algum momento ele não é. Por isso ele diz eu sou, porque ele é e sempre será. Muito bem, nós podemos notar que a lição dessa semana falou que o eu sou permeia todo o evangelho de João. Por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Perceba que Jesus constantemente está dizendo eu sou, apresentando a sua identidade. E nessa semana nós vamos continuar estudando essa revelação de Deus e de Cristo. Vamos para a parte de domingo, que tem como o título geral da semana, a vida estava nele. Em João 1:1, o apóstolo afirma claramente que Jesus é Deus, o Filho divino. E esse ponto é algo que eu gostaria de comentar com você mais propriamente dito, porque Jesus, em vários momentos, ele afirmou ser Deus. Ele é eterno. Jesus, ele perdoa pecados nos evangelhos, ele aceita a adoração, ele expulsa demônios, os demônios consideram ele como Deus verdadeiro.
né? Ele é adorado, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é todo amor e ele tem vida em si mesmo. Ou seja, quando ele vê a Terra de forma encarnada, é bem verdade que ele deixou alguns atributos que ele tinha. Por exemplo, a onisciência, a onipresença, a onipotência, eu coloquei aqui, ele tinha, mas ele não usou enquanto ser humano, tá certo? Então a nossa lição fez questão de falar aqui sobre a vida estava nele, a autoexistência eterna de Deus, o fato de Jesus possuir vida em si mesmo. E aqui lição, no segundo parágrafo diz, o termo vida em grego, zoe, ocorre 32 vezes no Evangelho de João, cerca de 25% dos usos do Novo Testamento. Em João 1, verso 4 e 5, além de servir a fonte da vida em nosso planeta, a palavra também está ligada à salvação. No restante do Evangelho de João, a ideia de vida, zoe, é expressa com mais frequência como vida eterna. Então Jesus ele é a vida eterna. Ele é o caminho, é o acesso que você tem para ter vida eterna, para conhecer mais o Pai, para começar a desfrutar essa vida eterna aqui no presente, tá bom? Então vamos à pergunta 1. Por que Jesus veio a este mundo? Você tem agora na sua tela, né, esses textos. Já repito a vocês que nós estamos estudando com a tradução Almeida Revista Corrigida. E no João 1,29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então preste, por que Jesus veio ao mundo? Para tirar o pecado do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, não se perca, não seja destruído, mas tenha vida eterna. João 6,40, porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, né, e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então vê o Filho e crê nele. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plena, vida eterna. Agora a minha alma está perturbada, e o que direi eu? Pai, salve-me desta hora, mas para isso vim a esta hora, ou seja, para salvar a humanidade. Então podemos dizer que Jesus veio ao mundo para cumprir o plano da redenção estipulado desde a fundação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele veio revelar o imenso amor de Deus pela humanidade e oferecer a vida eterna a todos que creem. É preciso crer. E essa crença, como já vimos aqui no canal, é uma crença que tem a ver com a atitude, com a ação contínua de continuar crendo e continuar praticando aquilo que se crê. Sua missão foi trazer vida plena, né? Cumprir a vontade do Pai ao garantir a ressurreição e a eternidade para os fiéis. E ele também veio glorificar a Deus ao realizar a redenção através de sua morte na cruz. Então a vinda foi o maior ato de amor e restauração para a humanidade cristã. Esse é o propósito. Então aqui, essa resposta mais abrangente, você pode tirar uma ideia sugestiva para você responder aí na sua lição. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Perceba novamente o verbo crer. Quem crê em Jesus e vive uma vida de comunhão íntima com Ele, este tem a vida eterna. Isso é muito fantástico. Eu vou aqui para a pergunta de rodapé. O que aprendemos sobre o caráter do Pai com a vida de Jesus? Porque essa revelação é uma notícia tão boa. O que aprendemos sobre o caráter de Deus, né? Esse é um ponto interessante. Desde o início do grande conflito, quando Satanás ainda era Lúcifer e era um anjo cobridor e estava no céu, ele começou a se opor a Deus e fez algumas afirmações que foram de encontro com o que era o caráter de Deus. Ele começou a dizer que Deus era injusto e que suas leis eram impossíveis de serem obedecidas. E aqui nós precisamos entender que Satanás então acusou e afirmou que Deus era injusto. Com isso, a partir do plano da redenção e nesse grande conflito que existe entre o bem e o mal, Deus está revelando para nós que Ele é justo, que Ele é poderosamente amável, que Ele é eterno e que Ele quer salvar em vez de destruir.
Satanás, por sua vez, diz o contrário. Por isso que Deus, quando julga, ele está também sendo julgado. Então, Deus está sendo julgado à medida como julga. E quando nós chegarmos no final, nós tivermos ali a volta de Jesus, formos para o céu, vivemos 1000 anos com Deus ali, será o momento do julgamento, o juízo comprobatório, o juízo de comprovação, onde comprovaremos por que algumas pessoas ali estão e outras não. Mas com isso também, o caráter de Deus estará sendo vindicado. Por quê? Porque notaremos que ele é justo, que ele é íntegro pela forma que ele julgou, porque ele tentou salvar as pessoas de todas as formas, mas essa pessoa não quis ir para o céu. Ela não poderia ir para o céu da forma como estava. Ela não seria feliz no céu vivendo de acordo com aqueles parâmetros. É por isso que aqui nós podemos ler da seguinte forma: a vida de Jesus nos ensina que o caráter de Deus o Pai é amoroso, é misericordioso, é justo e é santo. Está disposto a sacrificar tudo para salvar a humanidade. Ellen White afirma que, em Cristo, Deus revelou seu amor incondicional e sua disposição em perdoar pecadores, ao mesmo tempo que nos chama ao arrependimento e à transformação. Ele perdoa, ele quer te dar novamente uma condição, te coloca sobre a condição de Adão e Eva antes do pecado, e agora ele diz: vai, não peques mais. Ele te dá condições e atua em você através do Espírito Santo para que você viva conforme os padrões do reino celestial. E aqui diz assim: essa revelação é uma boa notícia porque nos assegura que Deus é por nós e não contra nós, oferecendo então esperança, restauração e salvação gratuita. Por meio de Jesus nós podemos confiar plenamente no Pai como um Deus de amor que deseja nossa felicidade eterna. Então, o que aprendemos sobre o caráter do Pai com a vida de Jesus? Jesus veio revelar o verdadeiro caráter do Pai. Muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, um Deus que está sempre disposto a punir, mas as pessoas que dizem isso é porque têm uma leitura muito superficial da palavra de Deus. Jesus veio revelar que Deus é amor e o caráter de Deus. Indo aqui para a parte de segunda-feira, as palavras da vida eterna. Leia João, capítulo 6, versos 61 a 68. Quando Jesus perguntou aos discípulos se o abandonariam, o que Pedro respondeu? O que essa resposta significa? Vamos ler aqui, então, este texto. O contexto aqui é Jesus multiplicando pães e peixes para uma multidão. No final, as pessoas começam a procurar Jesus por causa do alimento, por causa dos milagres, para serem beneficiados por ele. Agora, um ponto que nós precisamos perceber aqui é que Jesus começa a trabalhar com ele os aspectos de responsabilidade e compromisso de forma íntegra. Diziam: olha, vocês estão procurando por alguns aspectos políticos, mas eu não estou aqui para aspectos políticos. Eu vim a esse mundo por aspectos espirituais, regenerar a mente de vocês, para trabalhar no íntimo, para preparar um povo para morar no reino celestial e na nova terra. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Olha, as coisas que eu tenho falado com vocês aqui têm escandalizado vocês? Se vocês virem o Filho do Homem subindo para o céu, se vocês virem realmente o Filho do Homem em sua íntegra, vocês iriam escandalizar-se muito mais. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e são vida. Eu não estou aqui apenas para saciar as necessidades da carne de vocês, não apenas para dar alimento, para dar cura, trazer soluções físicas, mas o que eu estou aqui para fazer é para vivificar o Espírito, o ser por completo, trabalhar no íntimo de vocês, para que vocês considerem o que é certo e o que é errado e vivam pelos parâmetros e os princípios eternos do reino celestial. Vocês também possam fazer parte do reino de Deus com o caráter de Deus. Porque se vocês tiverem apenas suas necessidades físicas sendo supridas, vocês não encontrarão o preenchimento do vazio da alma, vocês não viverão pelo aquilo que é correto, com amor, com prazer. Vocês apenas estarão vinculados a esse mundo passageiro e transitório, não é mesmo? Então ainda o verso 64, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de se entregar.
e dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Este texto já foi estudado aqui no canal, foi estudado na lição da Escola Sabatina, e a pergunta que nós voltamos nela agora é: o que essa resposta significa? O que Pedro respondeu? O que essa resposta significa? A minha resposta foi a seguinte: Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa resposta demonstra a convicção de Pedro de que Jesus é a única fonte da verdade, da esperança e da vida eterna. Apesar das dificuldades em compreender alguns ensinamentos de Jesus, Pedro reconheceu que não havia outra alternativa que pudesse oferecer o que Cristo oferecia. E é isso que eu quero ressaltar com você aqui nesse momento no estudo. O mundo pode te oferecer muitas alternativas, mas elas não podem oferecer para você o que Cristo oferece, que é a vida eterna, que é satisfação plena. A sua declaração, ou seja, a declaração de Pedro, reflete uma fé profunda e uma entrega completa, reconhecendo que seguir a Jesus é indispensável para quem busca a verdadeira vida em Deus. Verdadeira vida em Deus. Ontem eu estava fazendo o culto familiar com a minha esposa e eu li o texto ali em 1 Timóteo, capítulo 5, onde Paulo orienta a Timóteo com respeito às viúvas. E diz ali assim no texto: olha, aquelas viúvas que querem viver dissimuladamente, em prazeres, de forma assim, sem entrega a Deus, elas mesmo estando vivas, são como se estivessem mortas. Tá vendo? A pessoa que vive apenas os prazeres desse mundo, ele vive de forma momentânea, é como se estivesse morto, um zumbi, não é mesmo? Vive para apenas satisfazer os desejos da carne, mas não tem as necessidades da alma, do espírito supridas. Então aqui nós podemos ler essa parte de verde, grifado no último parágrafo aqui, a expressão vida eterna, né? Ela aparece 17 vezes em João, e essa expressão não se refere simplesmente à existência futura do espírito, tornar-se parte de uma entidade eterna ou algum conceito vago, mas refere-se ao poder vivificante que traz salvação e sentido à existência presente, bem como à vida que não terá fim. Então, se no céu nós teremos uma nova vida, se na nova terra nós precisaremos ser honestos, por que não sermos honestos aqui enquanto hoje? Precisamos ser honestos hoje. Se no céu nós não iremos comer embutidos, enlatados, comida com conservantes que trazem um malefício para a nossa mente, que embota o nosso raciocínio e nos dificulta o aprendizado daquilo que é eterno, faz-nos ficar longe dos conceitos bíblicos. Por que nós vamos comer esses alimentos aqui na terra? Por isso eu incentivo você a estudar alguns livros do Espírito de Profecia que falam sobre a reforma de saúde, ciência do bom viver, conselhos sobre regime alimentar. Esses materiais irão ajudar você a já começar a viver um estilo de vida, um estilo alimentar que será o estilo do céu. Porque nós não apenas comemos alguns tipos de alimentos naturais, né? Nós não aderimos ao conselho sobre regime alimentar de forma natural para viver mais na terra. Não. O nosso propósito, o propósito que a Bíblia apresenta, o propósito do Espírito de Profecia apresenta, é que você possa ter uma mente mais equilibrada, mais aberta, mais cheia do Espírito Santo de Deus, onde Deus possa habitar em você, nesse seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para que você tenha uma mente aclarada e consiga compreender as verdades da Bíblia e que você tenha mais disposição naquilo que tem a ver com conceitos eternos do reino de Deus. Tá bom? Então, se no céu nós não seremos desonestos, não podemos ser desonestos aqui. Se no céu nós viveremos e teremos um caráter semelhante ao de Deus, nós precisamos ter esse caráter aqui hoje e fazemos lutar por esse, né? Então, como podemos receber a vida eterna? Aqui tem alguns textos e todos esses textos vão repetir um aspecto. Olhem só,
Em João 3, verso 15 e 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um ponto é crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que em todos esses textos vai se repetir a ideia de crer, de ouvir. Por exemplo, João 5, 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, é necessário crer, é necessário ouvir. Esse ouvir é no sentido de atender, no sentido de dizer, olha, esse menino nunca me ouve, ou seja, ele nunca me atende, ele nunca me obedece. Menino, me ouça quando eu estiver lhe dizendo. Ou seja, ouvir não é apenas o ato passivo de parar e ouvir, mas é a partir do que eu ouço, eu começo agora a praticar aquilo que ouço. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Então, em todos esses textos, você vai ver repetindo-se o verbo crer, o verbo ouvir, o verbo ver. E também nós vemos aqui o aspecto de permanecer, como João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para ser salvo, meus queridos, não é apenas crer. Nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas são cristãos, se dizem crer, né? Tem as cadeias, estão cheias de pessoas ali que dizem crer. Não, nós somos cristãos, nós cremos. Nós vivemos onde o mundo quase na sua essência, quase todo o Brasil, né, é cristão. Se fosse assim, então, todo que crê terá a vida eterna, então todos seriam salvos. Mas o texto diz crer no sentido de ouvir, de atender, de obedecer, e ainda diz permanecer nos meus caminhos, tá bom? Então, nós voltando aqui, como podemos receber a vida eterna? Eu respondi, recebemos a vida eterna ao crermos em Jesus como Filho de Deus, conforme ensinado em João, né? Porque ele é a fonte da salvação e vida eterna, então crer. Essa fé envolve ouvir e aceitar a palavra de Deus, como mencionada em João 5,24, que nos tira da morte espiritual e nos conduz à vida. Além disso, é necessário permanecer na palavra de Cristo, vivendo em obediência e comunhão com Ele. Andar na luz que Ele oferece, rejeitando as trevas. Essa fé nos transforma e nos liga à promessa de vida eterna. Ah, mas pastor, o espaço aqui é pequeno para dar uma resposta tão grande, tão extensa como essa. Então você coloca os verbos, né? Crer, ver, ouvir, permanecer, andar com Deus, né? Sermos transformados para viver a promessa da vida eterna. Então a salvação não vem da filosofia, da história ou da ciência, nem de qualquer outra disciplina humana. A salvação, ela é algo que vem de Deus. Há um caminho mais excelente para conseguirmos conquistarmos o bem-estar presente. Algumas pessoas diziam assim, a solução para o mundo será a educação. E cada vez mais nós temos muito acesso à informação, nunca tivemos tanto acesso à informação como temos hoje e os problemas só aumentam. Então a educação não é a solução para o mundo. Algumas pessoas diziam assim, o que precisamos mesmo é de boa política, de pessoas honestas no governo. Mas cada vez mais nós temos visto pessoas que eram honestas se corromperem. A boa política não é a solução para o mundo. Outros dizem assim, não, o que precisa mesmo é que o regime militar volte a operar, porque só na base da mordaça, só na base da força que a coisa anda. Mas, queridos, nunca vimos tanta força mal empregada como temos visto nos dias atuais. Por isso, a solução não está no império militar. Também, muitas pessoas dizem, o que o mundo precisa mesmo é de religião, porque a religião é que pode resolver os problemas do mundo. Mas é em nome da religião que pessoas se amarram a bombas e explodem, matam pessoas. Por isso, a Bíblia não diz que nenhuma dessas coisas é a solução. A Bíblia diz que o caminho mais excelente, que a resposta concreta, é o amor. Permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante de todos esses é o amor. Sabe por quê? Porque Deus é amor. A palavra de Deus diz, Deus é amor. Deus
é o caminho mais excelente. Jesus é a fonte da vida e é o caminho. A salvação não vem da filosofia, não vem da história, não vem da ciência, não vem da educação, não vem do império militar, não vem da boa política. Não ache que a política vai resolver os problemas da humanidade. Não irão. Nada de humanismo, nada de antropocentrismo, mas sim teocentrismo, conhecimento bíblico. O conhecimento vem de Jesus, que possuindo a vida eterna em si mesmo, a oferece gratuitamente a todos que, respondendo ao Espírito Santo, o aceitam. Então, como a promessa da vida eterna deve impactar nossa maneira de viver a nossa vida? Eu respondi, a promessa da vida eterna deve transformar nossa perspectiva sobre a vida presente. Então, tudo tem a ver com a perspectiva. Qual é a sua perspectiva? Como você tem notado o mundo? Direcionando nosso foco para valores eternos em vez de valores temporais. Em vez de preocupar com coisas temporais, se preocupe com questões eternas. Ela nos dá esperança em meio às dificuldades, lembrando-nos de que nossa existência não se limita às circunstâncias atuais, mas está ancorada na promessa de um futuro glorioso com Deus. Essa certeza nos motiva a viver de maneira intencional, buscando refletir o caráter de Cristo em nossas ações, priorizando o que é espiritual e eterno e nos comprometendo com a missão de compartilhar essa esperança com outros, sabendo que o que fazemos aqui tem implicações para a eternidade. Então, é a perspectiva. O que fazemos aqui tem implicações para a eternidade. O que você faz vai refletir no reino celestial. Você estará totalmente, plenamente salvo por toda a eternidade ou estará totalmente perdido. E isso será determinado com o que fazemos aqui. Esse mundo aqui, meus queridos irmãos, esses 70, 80, 90 anos, não é nada mais do que um vestibular que você e eu estamos prestando para a vida eterna. Deus está nos provando, né? Procure aqui no canal Doutrina da Prova, na playlist do Juiz Investigativo, você vai entender. Todo ser humano ele é provado para ver se ele realmente se arrependeu dos seus pecados e se ele está vivendo realmente novidade de vida. Tá? E é isso que nós vamos falar agora na parte de terça-feira, que tem como um título geral aqui, Crer e Nascer de Novo. Segundo João 1, verso 12 e 13, quais são os passos para se tornar cristão? Então vamos ler aqui o texto de João 1, verso 12 e 13, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o primeiro passo é receber, é crer, é aceitar, crer nele e receber a Deus de todo o coração. Quem creu e quem recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, ele agora é tornado em filho, porque ele era filho pela criação, quando Deus o criou. Mas agora ele é filho mediante a redenção, porque Jesus o salvou. Então, todos recebem. Agora, um segundo ponto aqui, o poder também é concedido para serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. Verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, crer e nascer de novo é ter o poder de nos tornarmos filhos de Deus e também ter o poder de sermos regenerados, sermos semelhantes a Deus. É por isso que eu respondi aqui. Crer nele é algo apresentado aqui, crer nele é apresentado a graça. Você crê e a graça lhe é imputada e você recebe a justificação. Jesus coloca você em uma condição totalmente nova, uma nova oportunidade. Ele desconsidera o que você fez no tempo passado e te dá a oportunidade para que daqui por diante você possa viver de acordo com os parâmetros do céu, de acordo com a lei de Deus, de acordo com o reino do Senhor, para que você possa desenvolver o caráter que Deus tem, né? Lembre-se, o propósito da educação, o verdadeiro objetivo da educação e da redenção é restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que foi criado, tá bom? Então, você crê nele e você recebe graça. E você também recebe o poder conferido a você pelo Espírito Santo, que regenera a sua mente, regenera o seu corpo, lhe ajuda a ser restaurado e continuar agora vivendo em novidade de vida, nasceu de novo. Você, como diz o texto aqui, ó, no finalzinho, voltando aqui ao texto, fala, você agora não vive de acordo com a vontade do varão, ou seja, a vontade da carne, mas de acordo com a vontade de Deus, tá certo? Então, esse processo ele é descrito em duas etapas. Recebemos a Jesus, isto é, cremos nele, e segundo, ele nos dá o poder, a autoridade de nos tornarmos filhos de Deus,
ou de nascer de novo. Então devemos agir com fé, né? Assim há um aspecto humano e um aspecto divino em nos tornar cristãos. Qual que é o aspecto humano e divino? É aqui que nós chamamos de sinergismo. A palavra sinergismo vem do grego, sim, significa juntos, e ergo significa trabalho, ou seja, trabalho juntos. Trabalho junto, onde Deus trabalha, mas o ser humano também trabalha. Deus trabalha para a sua salvação, para a minha salvação, mas também nossa fé precisa ser uma fé ativa, não uma fé passiva. Precisamos colaborar, cooperar com a salvação. Eu aceito e vivo agora em novidade de vida. Devemos agir com fé, receber a Cristo, estar abertos à luz, mas é Deus quem regenera o coração. Se você teve um encontro com Deus, você foi batizado, mas sua vida continua a mesma. Você não faz culto familiar em casa. As palavras que você utiliza são palavras inapropriadas para um cristão. As roupas que você utiliza são roupas iguais às roupas do mundo mesmo. Não tem como diferenciar você no meio da multidão. Meu querido irmão, eu digo com muito carinho, a sua fé precisa ser revisada. Você precisa repensar os conceitos cristãos pelos quais você disse sim no dia do batismo. É importante considerar esses pontos. A fé não é apenas crer, mas é também viver o Evangelho. Aquele princípio nós vemos em Romanos 8, verso 16, sobre a salvação em Jesus. Vamos ver. Romanos 8, verso 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, o pneuma, né? Pneuma, Espírito do Senhor, uma referência ao Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito, ou seja, ele fala no íntimo do nosso coração, trabalhando em todos os nossos aspectos do nosso sentimento. Ele vai dizer para nós, o ser humano, não é? Esse espírito aqui, que somos filhos de Deus, o nosso espírito seria uma referência ao poder pelo qual o ser humano sente, pelo qual ele pensa, pelo qual ele decide, o íntimo do nosso coração. Então o Espírito de Deus fala no nosso íntimo do coração de que nós somos filhos de Deus. Quando você está para pecar, vem algumas sugestões do inimigo, a consciência, Deus atua através da consciência que ele diz, esse não é o caminho, não ande por esse caminho, na verdade o caminho é outro, este é o caminho, andai por ele. O Espírito de Deus apresenta, você é filho de Deus, um filho de Deus não deveria estar nessas condições, né? E tenta restabelecer a você e a mim. Então, qual seria a resposta? O que princípio nós vemos sobre a salvação em Jesus? O princípio em Romanos 8,16 é que a salvação em Jesus é acompanhada pelo testemunho interior do Espírito Santo. Você se converte, é batizado, mas o Espírito Santo continua trabalhando em você, que confirma a nossa filiação divina. Isso significa que a salvação não depende apenas de uma crença intelectual, mas envolve uma transformação espiritual em que o Espírito Santo atua para assegurar nossa posição como filhos de Deus. Esse testemunho interno nos dá confiança, identidade espiritual e a certeza de que pertencemos à família de Deus, vivendo não pelo medo, mas pela certeza do amor e da graça divina. Vós sois filhos de Deus, somos pertencentes à família de Deus. E isso é algo muito incrível. Não estamos conectados mais ao mundo, não somos filhos do maligno, mas filhos de Deus. Então, segundo o entendimento humanista, aqui diz na nossa lição, segundo o entendimento humanista da fé, devemos encontrar fundamentos e critérios para a fé e depois crer. Você primeiro encontra fundamentos. Por que eu poderia crer? Porque crer traz esses benefícios, porque de acordo com a ciência, as pessoas que estão no leito de hospital que creem, as pessoas que têm fé se recuperam mais rápido. Então eu li essa reportagem, eu vi essas pesquisas, então agora eu vou passar a crer, vou passar a ter fé. Não. O entendimento bíblico, por outro lado, afirma que a própria fé é o fundamento, um dom de Deus. Você precisa buscar o Senhor, intensificar as suas orações, intensificar o seu estudo, buscar encher a sua mente daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é justo. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso deve ocupar o seu pensamento. E quando você fizer isso, você vai desenvolver a sua fé, porque a fé ela se desenvolve através da pregação do Evangelho. Não é mesmo? Se alguém lhe perguntasse em que se baseia a sua fé, como você responderia? É claro que, novamente, eu afirmo para vocês, eu digo que essa pergunta é uma pergunta pessoal, mas eu apresentei aqui a minha resposta. Eu responderia que a minha fé se baseia em Jesus Cristo, na sua vida, sua morte, ressurreição, como revelada na Bíblia. A palavra de Deus é o fundamento que sustenta a minha crença, pois ela apresenta o plano da salvação e o caráter de Deus como amoroso, justo e fiel,
né? Além disso, minha fé se apoia na experiência pessoal de transformação no testemunho do Espírito Santo que atua em mim, não é mesmo? Que confirma a verdade das promessas de Deus em minha vida, e ela não é apenas teórica, mas prática, moldando a minha visão do mundo e a minha relação com Deus e a minha relação com as pessoas. E é por isso que sou adventista do sétimo dia, porque creio na verdade presente, em uma mensagem que é totalmente distinta para o mundo atual e que foi dado para nós, os adventistas do sétimo dia, uma missão de pregar uma mensagem especial, as 3 mensagens angélicas, algumas mensagens distintivas que só nós, o povo adventista, temos, né? A mensagem do grande conflito, o juízo investigativo, né? O santuário de Deus, os aspectos da restauração dos 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento também. Então aqui se baseia a nossa fé. Vamos agora para a parte de quarta-feira, rejeitando a fonte da vida. Eu quero que você perceba nessa parte de quarta-feira a questão da perspectiva, que começamos a falar dela aqui atrás, antes na parte de segunda. Nós queremos trabalhar um pouco mais esse aspecto da perspectiva e nós vamos ver isso a partir do testemunho ou do relato, a partir do relato dos espias que traz um relato da terra de Canaã, depois de espiá-la 40 dias. Rejeitando a fonte da vida, quarta-feira, aqui nós podemos dizer que é dito aqui no 3º parágrafo, ou melhor, isso, o 3º parágrafo. O modo de pensar humanista contemporâneo começa com a dúvida. As pessoas questionam tudo para então determinar o que é a verdade. Vamos questionar, vamos duvidar, vamos buscar todas as respostas. Depois que nós dissecarmos esse assunto com todos os argumentos humanistas e entendermos, aí sim nós podemos então começar a tentar buscar a fé. Eu posso pensar e considerar a fé. Aquilo que sobrevive ao fogo do interrogatório é aceito como conhecimento sólido, semelhante a uma rocha, algo que se possa depositar a fé. Algumas pessoas aplicam esse mesmo método ao estudo da Bíblia, questionando tudo do ponto de vista científico, histórico, psicológico, filosófico, arqueológico ou geológico, a fim de determinar o que é verdade na Bíblia. Ora, será que realmente aquilo que aconteceu na Bíblia pode ser reproduzido novamente? Pode ser estudado em laboratório? Né? Ou não, o milagre ele não pode acontecer, então as pessoas começam a questionar os milagres, começam a questionar o relato bíblico da criação, começam a questionar o método de interpretação gramatical, histórico-gramatical, e começam a questionar tudo, não é mesmo? O próprio método começa e se baseia na dúvida sobre a veracidade das Escrituras. Cristo perguntou: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Lucas 18, versículo 8. Será que Jesus vai encontrar fé na terra? Pois bem, nossa convicção se baseia na fé, no conhecimento de Deus. E por isso que diz aqui na pergunta 6, leia Números 13, 23 a 33, o que fez a diferença entre os 2 relatórios que os espias trouxeram sobre Canaã. Então temos aqui um texto bem extenso, não iremos ler todo, mas o contexto é aquele de que Moisés envia os 12 espias para espiar a terra. E eles voltam no versículo 26, encontram Moisés, Arão, o povo de Israel que estava ali cheio de expectativas, ansioso para ver o relato ali dos 12, e eles mostram o fruto da terra, né? Um cacho de uva que gastou 2 homens para carregar. E o verso 27, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra e que o Senhor nos enviou, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse aqui é o fruto. Olha, realmente é maravilhoso, tudo é formidável, né? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar pela ribeira do Jordão. Né? Eles começaram a trazer um relato, a maioria deles, né? Tinham 12, 10 começaram a apresentar um relatório negativo. Disseram: olha, realmente a terra mana leite e mel, é algo lindo, algo maravilhoso, mas, né? Então começam a apresentar o contraponto. Não poderemos vencer. São cidades fortificadas. As pessoas que moram ali são gigantes. Então, quando eles olham para frente, veem gigantes. Quando olham para si mesmo,
eles se veem gafanhotos. Nós somos como gafanhotos, seremos pisados por eles. Né? Olham para frente, veem os obstáculos, os embaraços, os empecilhos, olham para si mesmos, a falta de confiança em Deus, a baixa autoestima, né? Nós vemos que eles se veem como gafanhotos. Então, quando olham para o lado, veem gigantes. Quando olham para si, veem gafanhotos. Que pena que não olharam para cima, não é mesmo? Veriam Deus. Então, aqui me lembro daquela frase que constantemente costumamos ser falada por aí, né? Não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas apresente para o seu problema o tamanho do seu Deus. Quando nós olhamos para o tamanho de Deus, não há problema grandioso que possa derrotar a Deus. Deus é grandioso e para Ele não existe problemas. Você precisa confiar e eu também precisamos confiar em Deus. Ainda no verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram os seus filhos. Perceba que sempre quando há um propósito a ser alcançado, aparecem pessoas destituídas do Espírito Santo. Parece que pessoas amargas, pessoas que se concentram apenas no ponto negativo, né? Na comissão da igreja. Não vai dar certo, não adianta tentar. Aqui não dá certo isso, não. As pessoas começam a olhar para tudo com a força humana e não para o poder de Deus que pode abrir portas, que pode trazer luz para o túnel escuro, não é mesmo? Então eu copiei aqui do livro Cristo em seu Santuário, página 118, parágrafo 2, o seguinte: Satanás está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com o fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Não adianta, você nunca vai conseguir vencer esse pecado, nunca vai conseguir abandonar essa luta, então é assim mesmo, apenas creia, né? Receba a graça de Deus e ela cobre os seus pecados, né? Mas se amanhã você pecar, você pede perdão de novo, e assim é todo dia, é a todo momento, até Jesus voltar, ninguém nunca vai conseguir abandonar esse pecado, não é mesmo? Todo mundo é assim, todo mundo vive assim, você não será diferente. Satanás constantemente procura enganar os seguidores de Cristo, dizendo que lhes é impossível. Não, você não vai vencer. Você nunca vencerá. Mas a palavra de Deus diz, em Apocalipse 3, verso 20 e 21, na verdade 21, né? Que Jesus disse que venceu o mundo e que também nos dá força e nos dá o Espírito Santo para regenerar nossa mente, para que nós também possamos vencer. Nós precisamos apoiar em Cristo, nós podemos vencer apenas por Cristo atuando em nós. Se você manter a comunhão com Deus todos os dias, em oração e estudo da Bíblia, você também conseguirá abandonar os seus pecados. Ele não será algo mais prazeroso aos seus olhos. O pecado não será algo mais gostoso para você. Você olhará para aquelas coisas que você fazia antes, que você amava, que você achava que não tinha como abandonar, que era um sacrifício tremendo para você. E você vai olhar assim: olha, o Espírito Santo de Deus atuou em mim. E eu permaneci em Cristo e agora eu já não sinto mais prazer naquelas músicas mundanas, naquele forró, naquele funk, naquelas palavras. Na verdade, sinto nojo daquilo que é errado. Assim como está lá em Ezequiel, né? Se não me engano, 36, onde diz: vocês sentirão nojo da vida passada. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E vocês agora viverão em novidade de vida. O que acontece aqui é que a pergunta é a seguinte: o que fez diferença entre os dois relatórios que os espias trouxeram sobre Canaã? Eu coloquei a seguinte resposta: a diferença entre os dois relatórios dos espias sobre Canaã está na perspectiva de fé versus o medo. Qual é a perspectiva que você tem? Você tem olhado para a vida mediante o medo que você tem? 10 espias focaram nas dificuldades aparentes, como os gigantes e as cidades fortificadas, vendo-se como gafanhotos diante do inimigo. O que os levou a um relatório desanimador e cheio de medo, né? Em contraste, Josué e Caleb demonstraram uma visão de fé e confiança nas promessas de Deus, enfatizando que, com o Senhor ao lado de Israel,
poderiam sim conquistar a terra. A diferença não estava nas circunstâncias. Perceba aqui, as circunstâncias de todos na igreja são as mesmas circunstâncias, mas na confiança que cada grupo tinha na fidelidade e no poder de Deus para cumprir sua palavra. Perceba, o que está em jogo aqui é a perspectiva, né? Qual é a sua perspectiva? Como você tem olhado o mundo? Com fé em Deus, de que o que está com você é mais forte do que aqueles que estão do outro lado, do lado do inimigo? Ou você tem olhado com medo, com dúvida, com incredulidade? Você tem sentido que falta fé nas suas orações? Você consegue enxergar a vida apenas com medo? E você fica se alimentando muito de jornais, violência, notícias ruins, notícias que te trazem pavor, que trazem angústia. Se liberte disso. Comece a colocar diante dos seus olhos, diante da sua mente, aquilo que é bom, aquilo que é animador, aquilo que é empolgante, aquilo que lhe faz a sua mente ser levada para os aspectos amplos e profundos do céu. Então, o pecado dos hebreus que estavam em Cades Barnea foi duvidar da palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes nós duvidamos da palavra de Deus. Será que você também não tem duvidado de Deus, da sua palavra, do Espírito de profecia? Quantas e quantas pessoas que têm na igreja hoje desconsiderado o Espírito de profecia? Que às vezes pegam o Espírito de profecia em algum aspecto apenas para trazer um embasamento para aquilo que quer. Mas quando o Espírito de profecia fala algo que vai contrário aos seus costumes, à sua vontade, ele rejeita e diz, não, isso aqui é apenas conselhos. Queridos, Ellen White foi uma profeta de Deus, que escreveu a mensagem inspirada pelo Senhor. Ou seja, o Espírito que deu inspiração aos profetas foi o mesmo que deu inspiração para Ellen White, profetisa de Deus, e ela escreveu os conselhos que aqui estão para nós, adventistas do sétimo dia, como orientação, como conselho, mas também o que está ali é a palavra de Deus. Ellen White mesmo disse, eu nunca escrevi palavras de meu próprio pensamento humano. O que eu escrevi aqui foi o que Deus me concedeu, foi o que Deus me disse para escrever. Foram conselhos e orientações para a igreja, é a palavra de Deus para nós. Então, se disse para nós buscarmos viver o conselho do regime alimentar, busque sacrificar sua própria vontade, seu próprio desejo e buscar aquilo que Deus quer para você. Se Deus deu orientações bem claras sobre a vestimenta do homem, a vestimenta da mulher, né? Nós precisamos seguir essas orientações que também são bíblicas. Nós precisamos seguir as orientações do que viver, de como um cristão deve viver nos últimos dias. Você tem seguido e lido e colocado em prática os princípios da Bíblia e o Espírito de profecia em prática a sua vida? Nós precisamos pensar nisso. O pecado dos hebreus que estavam em Cades Barnea foi duvidar da palavra de Deus. E muitas vezes nós, que temos esse privilégio de ter o Espírito de profecia, o dom profético, temos rejeitado essa luz que foi a nós concedida. Com base em evidências humanas esmagadoras, 10 espias concluíram que os israelitas não deveriam conquistar a terra. Por outro lado, com base na fé do poder da palavra, 2 espias concluíram que deveríamos seguir em frente. E aí? Você vai olhar para as evidências humanas esmagadoras? Para a questão negativa que o mundo está envolvido? Ou você vai olhar para o poder da palavra de Deus? Há poder em Cristo Jesus. Há poder para ser restaurado um relacionamento que está por acaso destruído. Há poder em Deus para ser removido o desejo pelo vício. Somente Deus pode trabalhar removendo o vício. Por que muitas pessoas estão muito focadas apenas em abandonar o seu vício e às vezes não consegue? E ele diz, olha, eu já tentei, já parei de usar esse narcótico, essa droga, mas depois de um tempo eu volto novamente a estar envolvido com isso. Você está focando em si, pensando em si, orando apenas pedindo a Deus por si. Quando você orar pelos outros e se envolver na salvação de outros, aí sim você não ficará com o pensamento voltado para si. E Deus vai te ajudar a ficar longe do vício, longe do pecado, longe das coisas ruins. Sabe por quê? Você estará envolvido em estudar a Bíblia para pregar o Evangelho, você estará envolvido em arrecadar doações para ajudar aquelas pessoas menos afortunadas que estão passando por alguma carência, você estará preocupado em ajudar os outros e por isso você não estará preocupado consigo mesmo. Você verá que enquanto você luta para salvar os outros, você se mantém salvo. Então, você vai até o outro
e diz para ele como encontrar pão, e com isso você também é saciado. Quando você ora pedindo pelos outros, você é abençoado. Quando você se envolve na salvação de outros, você é salvo. Não se preocupe apenas em orar por si mesmo. Ore pelos outros e Deus vai satisfazer os desejos da sua alma, ou seja, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se dedique pelas pessoas e Deus vai cuidar de você. Como evitar o erro dos israelitas, ao mesmo tempo, como evitar a presunção, isto é, fazer tolices achando que estamos fazendo a vontade de Deus e que assim não falharemos? Devemos confiar nas promessas de Deus e não em nós mesmos. Como Josué e Caleb, sem nos deixar dominar pelo medo, mas também buscar sua orientação em oração e na Bíblia para evitar agir por impulso ou presunção, garantindo que nossas ações estejam alinhadas com a sua vontade. O que seria se Noé começasse a olhar para o medo? Não, Senhor, não vou construir isso não, vai demorar muito tempo, construir uma arca, não é? Trazer animais. Se ele começasse a colocar apenas empecilhos, ele teria sido salvo? Sua família seria libertada? Teria nova oportunidade? Não. Eu e você não podemos ter medo de mudança, não podemos ter medo de abandonar. Eu sei que é difícil abandonar algumas coisas, não é mesmo? Mas a Bíblia diz que nós precisamos sacrificarmos por Cristo, porque Ele sacrificou tudo por nós. E aí agora nós vamos para a parte de quinta-feira, que tem como título Condenação. Quem crê nele não é condenado. O texto de João 5:24, não é? Nós estudamos ele agora há pouco, e nós vamos ler novamente, que fala: por que as pessoas entram em juízo? Aqui nós podemos ler nesses textos vários deles que falam que quem crê em Deus não é condenado. Inclusive, João 5:24, que na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Algumas traduções vai dizer não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. É só crer em Jesus e eu não vou precisar ser julgado, não vou passar o juízo. Não é isso que o texto está dizendo. A palavra, essa tradução aqui, é uma boa tradução. Não entra em condenação. A palavra é crisis, a palavra grega é crisis para juízo, que tem a ideia da não passa pela sentença de execução. Ele foi julgado, mas ele não foi condenado. Então aqui nós podemos ver que quem crê em Deus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 5,38. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquilo que ele enviou não credes vós. João 8,24. Por isso vos disse que morreis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus, enquanto estava aqui, estava com um objetivo que era salvar. Quando ele subiu ao céu, ele começou a interceder no santuário celestial, no lugar santo. E a partir de 1844, no final das 2.300 tardes e manhãs, de acordo com Daniel 8,14, Jesus começou a fazer o juízo, julgar. Né? Ele intercede por nós, mas ele também julga. Né? Começou o juízo investigativo. Então Jesus veio salvar o mundo. Por que as pessoas entram em juízo? Aqueles que creem em Jesus não entram em condenação. Então a palavra juízo, condenação, é uma palavra polissêmica que tem mais de que um significado, na verdade. Não entram em condenação, ou seja, condenação é a palavra crisis, que em algumas bíblias é traduzido como julgar, que tem a ideia de não entrar em execução da sentença. A pessoa que crer em Jesus não terá a sentença de execução. É isso que o texto está dizendo. Né? Ele ouviu, ele atendeu, ele obedeceu aos ensinos de Deus e não entra em condenação porque ele obedece a partir dos parâmetros de Deus. Deus transmitiu a Eva luz a respeito da árvore que estava no meio do jardim. Satanás atentou a questionar essa luz. Ela duvidou da palavra, raciocinando que um Deus de amor não destruiria as criaturas que ele havia criado. Eva também dependeu do que os seus sentidos lhe diziam, pensando: a serpente comeu do fruto e agora tem o poder de falar. Talvez ela esteja certa. Se eu comer do fruto, poderei tornar igual a Deus.
ela ficou enganada, né? Ela se afastou da luz e o seu marido seguiu o mesmo caminho. Perceba que aqui está abordando para nós a questão de que existem raciocínios humanos. Raciocínios humanos. Eva começou a raciocinar e começou a duvidar da palavra de Deus por fazer raciocínio. Foi raciocinando e com isso ela foi racionalizando e chegou à conclusão que chegou e desobedeceu a Deus. Por isso, eu e você não podemos confiar. Então, o que precisamos fazer? Precisamos fazer o que Jesus fez em Mateus 4, de 1 a 4. Diz então, foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A questão aqui é, que princípios Cristo usou no deserto da tentação para combater os enganos de Satanás? Cristo combateu os enganos de Satanás, confiando na palavra de Deus como autoridade suprema, citando as Sagradas Escrituras para resistir à tentação. Nós precisamos também crer nisso. Não sei se você está ouvindo, mas aqui está chovendo bastante. Não sei se você está ouvindo o barulho da chuva enquanto gravo. Está chovendo lá fora e está trazendo esse frescor. E aí? Comente nos comentários para nós. Está chovendo aí também de onde você está nos assistindo? Mas voltando aqui, nós constantemente somos levados a racionalizar a palavra de Deus com raciocínios humanos, mas a Bíblia diz que precisamos sempre fundamentar a nossa vida como assim diz o Senhor, como assim diz o Senhor e não assim diz o doutor. Por exemplo, os padrões do mundo são contrários aos padrões de Deus, porque a Bíblia diz, se prepare para encontrar-se com o seu Deus. Mas os padrões e raciocínios do mundo dizem assim, que nada, se vive uma vez apenas, então aproveite o momento, é aqui e agora, vamos extravasar mesmo, vamos curtir, vamos suprir todos os nossos desejos e vontades. A Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e ambos se unirão e se tornarão uma só carne. Deve haver preparação, devem rejeitar os estímulos sexuais antes do casamento, não deve haver uma relação íntima sexual antes do casamento, porque os dois se preparam para o outro, agora vão viver unidos, desfrutando de um relacionamento íntimo, conhecendo o outro de forma pura, de acordo com o princípio bíblico. Isso é o que diz a Bíblia. Mas os raciocínios humanos dizem, olha, é os impulsos sexuais restringidos que vão causar traumas emocionais nas pessoas. Por isso, siga os seus estímulos. Perceba o contraste. Como que a Bíblia trabalha contra os princípios dos raciocínios humanos de forma clara, de forma declarada. A Bíblia diz, não ajunteis tesouros aonde a traça e a ferrugem consomem e destrói. O mundo e os raciocínios humanos dizem, a regra de ouro é, quem tem o ouro é quem faz as regras. Perceba que a Bíblia diz que Deus de maneira magnífica moldou o homem no ventre materno e já o escolheu com propósito ali no ventre materno, como diz Salmo 139. Agora, os raciocínios humanos vão dizer que o aborto, na verdade, ele pode ser considerado, porque na verdade consiste na mera eliminação de células que ainda não significam nada, que ainda não são nada, então podem ser eliminados. O aborto, para a Bíblia, constitui em assassinato. Perceba que existe um assim diz o Senhor e não podemos considerar nossa vida num raciocínio humano e racionalizar os princípios. Se fizermos isso, seremos colocados em problemas, seremos colocados em dificuldades. Tá bom? Então Cristo tinha à sua disposição a mesma ferramenta de pensamentos humanistas usada por Adão e Eva, pelos antediluvianos e por Israel em Cádiz Barneia. Ele poderia ter questionado por que Deus de amor deixaria seu filho no deserto 40 dias, 40 noites sem comida, sem proteção. Ele também poderia ter determinado provas que era o Filho de Deus. Vou transformar essas pedras em pão, eu vou comer, vou demonstrar que eu sou filho de Deus. Em vez disso, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Ele agiu com base nas coisas celestiais
e não segundo os padrões de pensamento deste mundo. Facilmente Cristo poderia ter racionalizado e decidido tomar uma decisão errada, o que tantas pessoas, mesmo cristãs, muitas vezes fazem. E aí eu pergunto para você, o que você vai escolher hoje? Vai escolher racionalizar e optar por raciocínios humanos desprovidos da vontade de Deus que levam à culpa, que levam à entrega do que é mal, do que é imperfeito? Ou você vai escolher hoje pautar todas as suas decisões, todas as suas escolhas, todo o seu dia na presença de Deus com o assim do Senhor? Que você se firme na presente verdade, que você estude a Bíblia e que quando vir a tentação você possa fazer aquela oração que Deus está sempre disposto a responder. Senhor, me ajuda a vencer o pecado, envia o seu anjo forte, envia o seu anjo poderoso para vencer a tentação. Me ajude, Senhor, a não me pautar no meu coração, porque o meu coração é enganoso, meu coração está distante do Senhor, que eu possa vencer nesse momento e ser mais semelhante ao Senhor, honrar e glorificar o Teu nome. Não, Senhor, satisfazer a minha carne, não satisfazer o meu desejo, mas satisfazer o Senhor e o Teu reino. Envia para perto de mim o seu anjo poderoso para me guardar, para me proteger, para que eu possa viver já a atmosfera do céu, para que eu possa desfrutar já da vida eterna no presente com uma expectativa animosa, com um coração puro, de vivendo como vive aqueles que pertencem ao reino de Deus. Esse é o seu desejo? Essa é a sua vontade? Você quer esse acesso ao reino dos céus? Saiba que todos os recursos inesgotáveis de Deus estão disponíveis a você, estão disponíveis a mim, e nós podemos alcançar o poder mediante Deus. Se firme nessa presença de verdade e Deus te dará as vitórias. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos na semana que vem para um próximo estudo. Deus abençoe.